Você tá na sua casa e pede uma pizza. E aí chega esse motoboy na sua casa. E aí? E aí o que, meu irmão? A pizza. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Hoje eu queria falar de um tema muito interessante, que é de artistas que maltratam os seus fãs. E pra mim, quando isso acontece, é uma imensa satisfação. Como diz o Boca Murcha Regis Tadeu, todo fã merece se lascar mesmo. E agora, um caso desse aconteceu recentemente aqui no Bostil. Um cantor chamado Travis Scott veio fazer um show aqui e já durante o show deu pra ver que o cara tava com poucas ideias. Mas como diz Tiririca, a pergunta que não quer calar é a seguinte, senhores: quem é o cantor? Eu mesmo nem conheço as músicas desse cara e é como diz o professor Chapeleta, se esse cara soubesse cantar alguma coisa, ele não precisaria usar autotune. Na minha opinião, esse cara não passa de um Zé Ninguém. Nem se compara com o grande amado gadista aqui do Brasil, que já tem quase 80 anos nas costas e canta com a voz dele. Já esse cara aí não, só no autotune. E além disso, como se não bastasse, o cara escolhambou os bostileiros que ficaram pagando pau pra ele aqui, porque na certa, esse cara acha que a gente é um bando de subdesenvolvido. Mas antes de falar sobre esse cantor, eu queria colocar um outro vídeo aqui, que a princípio pode até parecer que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas quando eu vi esse negócio, eu na hora já liguei uma coisa a outra. Eu acho que todo mundo sabe que os Estados Unidos aparentemente estão querendo invadir a Venezuela para capturar o Nicolás Maduro, e ele, quando soube dessa informação, começou a recrutar um monte de idoso na rua, la milícia bolivariana, para enfrentar os norte-americanos, porque não vai ser tão fácil assim. Eu já até comentei brevemente sobre isso em outro vídeo. Tinha uma senhora com uma bazuca feita de lixo ameaçando o exército americano, e agora, mais recente, apareceu esse outro vídeo aí de um exercício do exército bolivariano da Venezuela. Tente não se impressionar com as imagens, senhores. Adelante. Carga colocada y lista para ejercer soberanía. Por nuestra patria, por la independencia, por Bolívar, Chávez y Maduro, proceda. Como es la cosa. Perfecta fusión popular militar policial. ¡Viva la patria de Bolívar y de Chávez! Aí sim, hein, senhores, deu até dó daquele barraco sendo destruído pelo exército bolivariano do Nicolás Maduro, o professor Girafales da Venezuela. E se não tivesse as imagens, eu ia achar que isso era piada, que isso aí é uma simulação de ataque do exército deles. É isso então? Os caras destruíram uma barraca, senhores. Eu exijo explicações. Será que eles querem que os Estados Unidos fiquem com dó deles? Por isso que eles estão pagando esse mico aí? Ou o Nicolás Maduro realmente acredita que depois que o Donald Trump vê a fúria do exército da Venezuela, ele vai desistir do negócio? Talvez nunca saberemos, mas uma coisa é certeza: não tem como olhar pra esse negócio aí do Nicolás Maduro e não achar ridículo. Você viu que colocaram até uma narração lá: por nossa pátria, por Nicolás Maduro, a República Bolivariana. E a pergunta que não quer que ela é a seguinte: precisa disso? Pra que essa narração? Já não é ridículo o suficiente os caras explodir um negócio feito de plástico? Pensa num negócio mal feito. E como eu tava falando no começo do vídeo, você talvez não esteja ligando uma coisa a outra, a bizarrice do exército venezuelano com o show do Travis Scott aqui no Brasil. E pra mim, a semelhança é a seguinte: quando você olha pro exército bolivariano do Nicolás Maduro, não dá a impressão que o pessoal é extremamente atrasado? Pelas imagens dá pra presumir que lá ainda é tudo extremamente subdesenvolvido. No último, os caras têm coragem de colocar uma narração pra fazer um papelão desse e resumidamente parece o Chaves. É como se isso fosse uma câmera escondida, uma pegadinha do malandro ou uma sketch de humor qualquer. Parece tudo, menos o treinamento de um exército. E eu acho que o Travis Scott olha pra nós bostileiros da mesma forma que nós bostileiros olhamos pro exército bolivariano. Ele chega aqui e pensa: meu Deus, vou só ganhar meu dinheiro e meter o pé o mais rápido possível desses mexicanos aqui, porque pensa num povo que não tem nada a ver comigo. E pensando dessa forma, logicamente ele não vai ter a menor consideração por nós abestados, só porque a gente é subdesenvolvido. Mas o dinheiro ele quer, né, senhores? O grosso ele fez questão de receber em dinheiro, nada de transferência bancária, talvez seja para pagar menos imposto. Fez o show dele que, mesmo eu não tendo assistindo, eu tenho certeza que foi uma bela de uma porcaria, porque embora eu não conheça uma música desse cara, teve um momento do show dele aqui no Bostil que me chamou bastante atenção. Fez questão de parar tudo e começar a xingar
pegar as pessoas que compraram ingresso pra ficar na área VIP. Like I said, this, you came to this motherfucking show to rage, and to rage all day. Just cause you got two of the blocks over there, don't mean you special, motherfucker. Tá aí, senhores, o cara não gostou nem um pouco. Não sei o que ele tem contra a área VIP, sendo que essas pessoas pagam mais pelo ingresso. E além disso, de vez em quando acontece nos shows desse cara aí que o pessoal começa a agir que nem selvagem. E inclusive nesse show aqui do Brasil teve que parar algumas vezes porque o pau tava comendo solto no meio da galera. E talvez quem comprou o ingresso VIP tava pensando nisso, né? A pessoa só queria voltar viva pra casa. Mas pra esse cara isso aí é um tapa na cara da sociedade. E mesmo assim, como a galera não tava entendendo absolutamente nada que o cara tava falando, ainda aplaudiram ele. E sinceramente, senhores, essas pessoas aí, se for comparado com o glorioso exército bolivariano de Nicolás Maduro, estão muito mais atrasados. Pelo menos a narração lá não tava xingando eles, né? E não foi só isso. Depois desse show, teve um influenciador aí que pagou 2 milhões de reais pra esse cantor aí fazer um show meio que exclusivo pra um pessoal lá. Nesse show tava cheio desses influenciadores que divulgam rifa e jogo do tigrinho, e um desses caras foi tentar dar uma corrente de ouro pro cantor, que recusou miseravelmente. E o Wesley Alemão, que tem toda a corrente dele pro Travis Scott e passou vergonha. Mano, o que aconteceu foi que o Wesley Alemão, que é um influenciador, contratou o show do Travis Scott particular, ou seja, era o after, que basicamente a todo momento, o mano tava ali na frente do Travis Scott, tentando chamar um pouco de atenção, e beleza, a festa da dele, ele contratou, então até que faz sentido, mas isso incomodou um pouco o próprio Travis Scott e a equipe dele, tanto que às vezes, os manos ficavam mandando ele sair da frente, porque ele ficava na frente do Travis Scott, deixando ele sem visão nenhuma, até que o Wesley Alemão tem toda a corrente dele pro Travis Scott, e aí o Travis Scott não quis, e simplesmente mandou ele sair da frente, mostrando a dele assim, dizendo, eu tenho a minha também. E pra mim, vendo as imagens aí, fica bem claro que o cara tá se rebaixando no último pra esse cantor aí. Só faltou rebolar de ladinho pro cara. Passou uma das maiores vergonhas de todos os tempos. Depois teve esse outro aí, que ficou todo empolgado lá no palco, dançando loucamente como se não houvesse amanhã. E ele, durante esse momento de cabeça quente, resolveu pular no meio da galera. Você vê que ele levanta em menos de um segundo, finge que nada aconteceu. Mas esse aí foi um dos momentos mais gratificantes também da passagem desse cantor aqui no Bostil. Ver esse cara se espatifando de cara no chão resume bem o que foi a passagem desse cantor aqui pelo nosso país, que é uma vergonha. Se esse cara tivesse conseguido dar a corrente de ouro pro Travis Scott, imediatamente ele ia ser convidado lá pro Podpah e o cara ia ter altas histórias no bagulho. O dia que eu dei minha corrente pro Trevor, tá ligado? Mas negativo, chupa. E no fundo, o show que esse cara fez aqui só mostra pra gente mesmo o quão bolivariano que a gente é. Não adianta ser puxa-saco de cantor americano, sendo que pra eles a gente não passa de um bando de mexicanos, senhores. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários a sua opinião e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Master Jr., cucaracha bolivariano, destruidor de barraco, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!